sendo cruel, ou bastante ultimamente. Legal. Acho que dá pra gente começar, então, né? Mas eu Então, tenho, sim, mas eu tenho, que nem eu falei, aqui um camalhaço da turma toda. Mas só postei alguns. sim. Então, Eu oficialmente, posso boa começar, então. noite para todos e todas, né? Que bom Boa revê-los noite. aqui para o nosso penúltimo encontro. Todo mundo Boa noite. animado, né? Porque é o penúltimo. Aí semana que vem a gente fica somente para fazer as apresentações e aí vocês vão ter algumas semaninhas, né, sem o formadores, para quem tem interesse em continuar, seja em projeto de vida ou em outro componente que vocês querem se inscrever no grupo de estudos, vocês vão ter aí acho que 3 semanas de intervalo até fazer as inscrições e organizar as salas para atender novamente e iniciar no segundo trimestre. Então, felizes por estarmos já no penúltimo encontro. Eu vou colocar aqui para a gente começar para mim mostrar os encaminhamentos iniciais. E aí hoje, a princípio, a professora Andréia, né, que precisa apresentar hoje, né, pelo fato que semana que vem ela vai estar no PDE, então ela já vai fazer a apresentação. Tem a professora Fátima, que falou. A professora Raquel comentou que gostaria de apresentar hoje, acho que ela ainda não está. E professora Vera. Pro- Oi. Eu acho. Prof, eu só, eu só gostaria de. Eu quero projetar Boa daí, noite. tá? Ah, Quando for a sim. minha vez, tá bom? Tranquilo. Aham, claro. Uhum. Obrigada. Tá. Então eu vou começar aqui e aí dá pra gente começar com a professora Fátima apresentando, porque ela pediu pra mim a projetar o dela. Então pode ser, prof. Fátima, daí começar com você a apresentação? Pode, que Tá. nem eu falei, pessoal, eu não vou ficar em detalhes, eu vou fazer assim Ah, sim. Isso, exatamente. Uhum. Deixa eu só colocar uma aqui descrição então. geral de como eu trabalhei. Tá. Tem muitas cerimônias. Ótimo. Sim. Então aqui só para colocar Então, sobre o aí nosso tema de hoje, nós vamos trabalhar a questão de monitoramento da aprendizagem. Vai ser um tema bem bacana hoje, nesse finalzinho, né? O nosso último encontro com um tema, né? Porque semana que vem só vocês vão fazer as explanações. Então é um tema assim, quando se, por exemplo, o aluno erra, comete um equívoco, como que nós, professores, utilizamos esse erro dele? Nós corrigimos-o na hora? Nós usamos esse erro para ele aprender com ele? Como que a gente demanda? Né? Então, essa questão do monitoramento da aprendizagem vai ser mais em relação a esses erros e equívocos. Não só dos estudantes, né? Mas a gente sabe que todos nós erramos. Aqui, só para revisitar a nossa agenda, então hoje nosso último encontro com tema, né? Lembrando que sexta-feira vocês precisam entregar o relato de implementação e o plano de ação de vocês. E semana que vem, então, só feedback e compartilhamento. Então, eu semana que vem, eu só vou estar sentada ouvindo vocês e mediando as discussões que possam, né? É vocês que vão fazer a apresentação semana que vem. Então, eu que vou ficar de camarote ouvindo o que vocês fizerem e aí possivelmente pensando em como utilizar esses planos de vocês para as minhas aulas também, né? Porque esse é o objetivo do grupo. Então, no relato de implementação, mais ou menos, cada professor vai ter uns 5 minutos. Nesses 5 minutos, então, vocês vão apresentar qual que foi o tema da aula do RCO sobre o projeto de vida que vocês escolheram, em qual turma vocês aplicaram, qual foi o tema aqui do nosso grupo de estudos que vocês usaram para que fosse feita a adaptação no RCO, o que deu certo, o que deu errado, qual que é o tamanho da turma, que encaminhamentos que você usou, que recursos, que estratégias que você utilizou. E aí os resultados alcançados. Então é mais ou menos isso. Aí eu vou mostrar aqui o da prof primeiro, da prof Fátima, então. Só que eu não consigo deixar maior, ó. Vocês vão estar visualizando nesse tamanho aqui, porque eu não consigo baixar o que ela me... Peraí. Deixa eu ver se eu entrar diferente. Ah, sim. Deixa eu ver se eu consigo apresentar só o da prof. Consigo.
Prof. Fátima, fica à vontade agora então para fazer a sua explanação. Beleza, então eu vou fazer tipo assim, um resumo das minhas aulas, né? Quanto esse relato de implementação. Então, eu desenvolvi na escola Padre Eduardo Micheles, escola estadual, localizada aqui no espaço urbano, né? Aqui em Missal, Paraná. A turma de estudante contém 27 alunos, estudantes, no caso, do primeiro ensino médio agronegócio. E o objetivo, então, era a importância do projeto de vida, aula 2 do RCO. O título, Eu, Outro e Nós. Aí era compreender a importância da empatia nas relações sociais, considerando a opinião e sentido do outro para combater o preconceito e a diversidade. Então, eu comecei a minha aula explanando esse assunto, deixando eles conscientes de muitas vezes que acontece, que eles vejam um colega que não está bem, e fui, assim, fazendo um comentário geral sobre isso. Aí eu possibilitei aos estudantes um ambiente positivo para apresentar o conteúdo programado em pequenos grupos para que discutisse o assunto depois da minha fala, para que discutisse sobre a empatia e refletisse sobre a história de vida das pessoas, opiniões, relatos, acontecimentos que eles ouvem no dia a dia. Usei também recursos digitais e analógicos, como vídeos, diálogos, imagens, projeções, e converso sobre o assunto. Apresentei também essas imagens para sensibilizar a importância da ajuda mútua ao próximo. Usei o vídeo, um pequeno videozinho de sensibilização. É uma história bem bacana do menino que chegava na escola todo dia atrasado. Até quem tiver a oportunidade de assistir, ele é bem legal. Uma história muito bonita. E eles gostaram muito, sabe? Eles se comoveram com isso. Aí, no final, então, cada estudante tinha que desenvolver uma imagem, uma frase sobre o conteúdo trabalhado, usaram papel, lápis de cor, canetinha e tudo mais. Cada estudante, então, apresentou, depois do desenho e da frase, cada um levantava, explanava, mostrava o desenho para os colegas, como vocês estão vendo aí, e fazia o comentário, lia a frase e fazia o comentário. Então, que nem eu falei, além dessas três, eu tenho assim um camalhaço de toda a turma, mas eu só centralizei 3 desenhos, como vocês estão vendo aqui. E aí, cada um fazia o comentário do seu desenho e o que achava sobre isso. E aí, no final, eu fiz, para finalizar, então, eu passei 3 atividades, que era a problematização, que seria 3 questões, perguntas, atividades. Qual a reação que o aluno teria quando percebesse que um colega estaria triste ou com problemas? Você já vivenciou uma situação igual a essa? E qual seria a sua postura diante dessa situação? Assim, foi bem bacana, porque cada um depois deu a sua resposta, além dessas atividades, das frases e desenhos, que nem aquele dia eu também havia feito do texto. Então, aqui eu tenho inúmeras outras desenhos e frases que eles fizeram. Eu, digamos assim, eu usei 3 aulas para desenvolver esse trabalho, mas eu vejo, assim, que foi de grande valia, professora, porque muitas às vezes vejam o colega triste, ou, digamos assim, são muito tímidos de pedir o que está acontecendo, e que hoje vem acontecendo muita coisa. Há pouco tempo aqui na nossa cidade, nem um mês, nós tivemos 2 jovens que, por acidente, e outro por usar algo que não deveria, 2 estudantes que eram nossos alunos, eles vieram a falecer. Foi, assim, uma história muito triste.
Então, tudo isso eu aproveitei para, digamos assim, para esse meu trabalho com ele sobre a empatia. Que não é só é ele, é nós. Então, a gente sempre tem que ter essa sensibilidade de perceber no colega e tentar sempre ajudar. Então, esse foi o meu trabalho e eu gostei muito e foi bem positivo. Positivo mesmo. E eles gostaram dessas aulas. Ah, que legal, Seria prof. isso. Parabéns. E olha, a prof mostrou ali vários materiais, né? Ela colocou 3 fotos ali, que é o que a gente apresentou, né? Mas ela construiu várias informações referente a esse tema de empatia, né? Que é bem importante se trabalhar nos estudantes, bem como trabalhar essa questão do eu, do outro e do nós, né? Que é o tema que ela trabalhou. Muito bom, prof. Parabéns. E muito bem explicado aqui para nós também do grupo. Muito bom. Professora Andréia, pode ser você? Mas foi bem gostoso. Ótimo. Pode. Uhum. Eu já vou projetar aqui. Tá bom. Só um minutinho. Ah, agora, até que a prof. Andréia projeta, eu tô vendo aqui o professor Ricardo. Eu acho que o professor Ricardo enviou lá no Class as atividades, deixa eu ver se é ele. E o plano de implementação não estava com acesso, professor, eu não conseguia abrir. Então, se você puder dar uma olhadinha lá e enviar novamente, quer dizer, o plano abriu, não abriu o relato de implementação, para você enviar novamente. Quero achar aqui meu relato, tá com tanta coisa aqui. Apareceu? Ainda não. Vamos esperar. Deixa eu ter uma mente aqui. Tá. Senão, qualquer coisa eu peço pra prof apresentar. Ok. Apresentar pra mim. Sempre consigo. Acho que eu vou pedir pra professora mesmo. Pera aí, então. Não consegui. Então eu vou ter que achar aqui onde é que tá o teu. Enquanto isso, será que a prof. Raquel já tá aí? Será que ela vai... Deixa eu ver. Prof. Raquel tinha falado que ia apresentar hoje também, né? Você pode, então, ir apresentar primeiro, enquanto eu vou abrindo da professora Andréia? Pode ser, prof. Andréia, assim também? Posso. Tá. Pode. Deixa eu projetar aqui. Ok. Vocês estão vendo a tela ou não? Pera aí que tá carregando aqui pra nós. Sim, já tá ok. Então, o tema foi o sujeito em seu contexto, planejamento, estratégias de ações. Esse tema da aula 3, da RCO, foi aplicado no segundo ano noturno. Essa turma tem 22 alunos e é numa escola que tem dualidade, por isso que nas imagens tem atividades das crianças da rede municipal junto. Sim. Então, os objetivos é entender o que é um processo de planejamento estratégico aplicado à vida pessoal, profissional e social, e utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos. Eu usei o método VARC, o multimodal, tentando fazer com que todos os estilos de aprendizagem fossem contemplados com as atividades. Então, tentando fazer com que o aluno, né, participe da atividade e de forma ativa, e daí dessa participação dele, ele consiga formular os conceitos. Então, primeiro, eles elaboraram algumas questões em sala de aula para entrevistas que eles fizeram com pessoas do convívio deles, né? Eles mostraram, assim, que eles têm até um conhecimento prévio do tema, né? Até por conta da palavra, né? Planejamento. Então, eles fizeram as questões foram bem diferentes. Alguns fizeram 5, 6, outros 2, 3 questões, mas foi importante também porque a abordagem, né, ela foi diversa.
os alunos, eles realizaram, então, as entrevistas, ouviram essas entrevistas em pequenos grupos, de até 5 alunos, né? Cada um mostrou essa entrevista. A partir dessas entrevistas, cada aluno elaborou ali um conceito, eles elaboraram um conceito, daí escolheram um conceito do que é o planejamento, por que é importante o planejamento, e um deles fez a apresentação. As entrevistas, eu selecionei 3 e coloquei na apresentação. Dentre essas entrevistas, né, eles pesquisaram, tem um padrasto, um pai e um professor, que até foi interessante, eu deixei para mostrar, assim, que a questão, assim, que eu falei, pessoas do seu convívio próxima, né, essa proximidade que o professor tem, e porque ontem eu conversei com esse professor, até ele falou que ele quer usar essas entrevistas, porque ele é professor de oratória. Uhum. Então, ele gostou da proposta, e assim, como os alunos, eles mostraram uma certa dificuldade na entrevista, né, eles falaram, assim, palavras fragmentadas, alguns deram uma certa risada, nervosismo, daí ele vai reformular, né, e tentar, assim, melhorar, vamos dizer assim, em sala de aula, porque essa é a disciplina dele. A exposição do tema, ela foi subsidiada daí pelos slides, né, da aula 3, em seguida. Então, com isso, eles conseguiram sanar algumas dúvidas e ampliar também esse conhecimento prévio que eles tinham até o momento. Daí, os alunos, eles elaboraram, daí, utilizando o modelo SWOT, um planejamento, né, de vida para eles, um planejamento pessoal. Então, eles conheceram o setorial e o SWOT, e daí eu deixei esse, porque esse até era uma sugestão lá dos slides, e eu gostei da sugestão, e eu achei também mais de fácil compreensão para eles, né, daí eles conseguiram colocar as expectativas dele e esse planejamento. Aí, no final, assim, dessa aula, como desse conteúdo, foram 4 aulas. Além dessas 4 aulas, eu teria que ter aí pelo menos mais umas 2 aulas, porque eu queria fazer a confecção do gráfico. Mas por conta de ser uma aula só por semana, ter tido feriado, então, assim, ficou inviável para concluir no momento, né? Então, eu fiquei pensando com relação a esse tempo que a gente tem disponível. Nessa aula, assim, para os conteúdos, ele é muito curto, né? Então, como a gente pensar estratégias e, ao mesmo tempo, ter essa previsão dos conteúdos que tem ali para nós no RCO. Daí, a partir daquela entrevista que teve com o professor, até eu pensei, né, falei, assim, que eu podia ter pensado antes e conversado com ele antes, porque uma das maneiras que colabora com isso é essa parceria com os professores de outras disciplinas, para a gente conseguir fazer, né, e abordar os nossos conteúdos. Então, o meu, bem simples, era isso. Legal essa ideia, né? Olha, o professor, ele já vai querer utilizar a sua aula, né, para fazer adaptações necessárias, já que ele trabalha com oratória. E veja, é isso que o grupo de estudos tem por objetivo. Nós olharmos também esses planos que vocês apresentam e também, a ideia da professora Raquel foi legal, mas acho que eu vou fazer tal adaptação no dela, né? E utilizar esses planos que vocês fazem para as nossas aulas, né? Que esse que é o objetivo. E outra coisa que você comentou em relação ao tempo, né? Veja, às vezes essas aulas do RCO, se for para trabalhar assim, com intensidade, você até consegue trabalhar uma aula por um slide por aula, mas talvez o que o aluno vai conseguir aprender sobre demanda mais de uma aula, né? Você, por exemplo, ali, demorou 4 aulas, se não me engano, né? Ainda ia precisar de mais 2 para finalizar a atividade. Uhum. Então, pensar em estratégias de otimizar essas aulas aí é uma dos nossos desafios. Mas obrigado, professora. Não ficou simples, ficou muito bom. Parabéns. Eu que agradeço. Prof. Andréia, agora conseguiu apresentar? Consegui. Então tá, lá vai. Então, boa noite, né, a todos. O meu relato de implementação, eu fiz 2 em 1, que nem o professor Lourenço tinha falado, né?
já o plano e o relato. Mas eu vou procurar ser breve, gente, tá? Então, vamos para o próximo slide. Então, eu peguei a aula 12, né, do projeto de vida, que é no primeiro ano, e a minha turma lá no meu colégio, que é do campo, que é 42 quilômetros da cidade, é uma turma de agronegócio, né? E daí o tema dessa aula, né, expectativas para a formação pessoal e para o futuro profissional. O professor de projeto de vida, porque eu sou professor de geografia, dou aula do projeto de vida, né? Ele já tinha dado essa aula. Então eu fiz umas adaptações, fiz um enfoque diferente, um enfoque novo, né? Mais sucinto com eles. Continuando aqui. Então, entender principalmente a questão do autoconhecimento, né, para o futuro profissional. Daí, para isso, eu fiz uso do método VARC, né, que daí eles podem ver como que eles podem aprender melhor, quais são as técnicas, né, ou melhorar em alguns campos que eles têm mais dificuldade, e ver essas questões das habilidades exigidas no mercado de trabalho. Então, tá ali, né, os recursos. Como que eu fiz? Primeiro, eu convidei uma ex-aluna para conversar com eles. Ela é agrônoma hoje, foi nossa aluna lá do colégio, e ela mora no Mato Grosso, né? Então ela veio passear para cá, eu saí com ela um dia, nós conversamos, conversa vai, conversa vem, e falou, nossa, mas você tem que falar tudo isso para os alunos, essas experiências que você está vivendo. Aí o que aconteceu? Como é a segunda turma de agronegócio do colégio, o segundo ano e o primeiro ano fizeram as perguntas, deu um total de 62 perguntas para ela já ir estudando para ir falar com eles. Entre outras perguntas o que inspirou ela, por que ela teve que trocar de estado, será que não tinha trabalho aqui, né? O preconceito na mulher, quanto à mulher nesse mercado, né, do agronomia, os riscos, e ela trabalha com adubação. Então, como que é nessa área? Então, foi muito legal. Então, teve pergunta de cunho, assim, mais pessoal, assim, sobre a família, a dificuldade de estar longe, sobre o lugar geográfico e sobre a questão do trabalho em si que ela está atuando agora. Daí tá aqui as fotos, né? Ela falando da agronomia, ela falando que no começo ela não estava gostando, daqui a pouco ela se achou no curso e ela fala muito bem. Ela é uma aluna que sempre foi exemplar na escola, mas ela tem uma inteligência interpessoal, assim, de se comunicar com as pessoas. E ele tocou eles gostaram muito da fala dela. Admiraram muito. Disse que essa menina é muito inteligente, eles falaram. Tá. Daí aqui, ela falando, a minha cachorrinha aqui, não repare. Aí, como eu falei, eu usei o método VARC. Eu usei aquela aula que foi dada, né, sobre usar os sons. Mãe, minha cachorra, os sons, né? Eles identificaram o que era aquele som. Aí eles falaram chuva, um monte de coisa assim, fritura, mas teve um que identificou palmas, né? Falei, olha, você identificou, né? Então, aí comecei a falar sobre essa questão, demonstrei o que é o visual, né? Tem um vídeo ali para eles. Deixa eu só passar para o próximo. Esse daqui, deixa eu passar para o próximo. Não quero tocar esse daqui. Isso. Já que a gente está falando de experiências sensoriais, eu usei outras coisas também. Falei, a gente falou esses tempos sobre paisagem e geografia, eu usei para trabalhar experiências sensoriais e fez um sucesso esse aromatizador de ambiente, sabe? Eles gostaram, e o cheirinho de tangerina no ar, assim, ficou muito legal. Foi até que chamou mais atenção do que a aula em si, né? Eles, vieram pegar e cheirar, então são bem sinestésicos, né? Tem que tocar. Aí eu apliquei um teste com eles, esse teste que há muito tempo eu já fazia uso com as minhas turmas de ensino médio e eu tinha parado. Aí surgiu a oportunidade para fazer novamente. É simples, só fala de 3, visual, auditivo e sinestésico. Aí, a partir dele, eu fiz a tabulação. Essa tabulação dos resultados no começo era só números. Eu não coloquei o nome dos alunos. Eu coloquei número tal. Eles falaram, não, professor, eu quero o nome. Eu quero saber como é que ficou meu resultado. Coloquei, então, o resultado. São 40 alunos. Só que 20 me entregaram, né, essa atividade que eu pedi e pude tabular a tempo, tá?
Vamos para o próximo aqui. A gente repara que tem alguns aqui que se destacam mais em uma área. Daí eu falei sobre isso. E tem alguns que são multimodais, que eu falei para eles que o meu teste, quando eu fiz, deu multimodal, né? Eu expliquei o que é, falei dos pontos fortes, dos pontos fracos disso, né? Eles gostaram muito e querem saber mais. Que eles acharam que é interessante. Eles queriam, mas por que esse teste? Eu falei, eu vou explicar. Daí, a hora que eles viram o resultado, eles gostaram. Aqui, eu pretendo até colocar um cartaz com isso para eles visualizarem, porque eles acharam o máximo, né? Eles não sabiam disso. Eu achei bem interessante esse cartaz para colocar lá na sala. E aqui algumas coisas importantes que eu quis frisar na aula. É a questão do autoconhecimento, né? Que esse autoconhecimento ajuda eles tanto para estudar, né, nas disciplinas do ensino médio mesmo, quanto para a profissão, que era o objetivo da aula, né? Eles se conhecerem melhor fica mais fácil. E que eles têm que ter metas, têm que ter objetivos, e que esse desenvolvimento pessoal, esse autoconhecimento está relacionado com o profissional. Então, é importante, né, essa parte. Estão conectados, como diz ali, eu marquei algumas palavras-chave ali na minha fala. Eu falei muito da minha experiência para eles também. Falei para eles que eu, quando fiz o ensino médio, era o magistério, não gostava. Segundo ano eu amei, era isso que eu queria. Aí fui para a universidade, fiz letras. Não gostei de letras, desisti, fui para geografia. Daí eles, nossa, professora, eu falei, e vocês também podem mudar de opinião, né? Foi legal, foi um bate-papo muito bom. Continuando aqui, aí eu fiz essa daqui, a entrevista bate-bola, né? Eu achei essa atividade, pesquisando, né? Aí eles, em duplas, sentavam juntos, e daí tinham que responder essas perguntas, um entrevistava o outro, né? E depois a gente explana para a turma, assim, não contando tudo, mas o foco principal é a profissão e quem eles admiram, né? Depois eu posso repassar para vocês. Então, os resultados que a gente teve foi aqui, eles estão fazendo o trabalho. Aqui tem alguns que é folhas coloridas, né? Depois, se alguém quiser, eu posso passar como é que é essa dinâmica. Aqui, por exemplo, essa aqui que tá amarelinha ali, é um menino, assim, que tem muita dificuldade. Ele diz assim que o que ele quer ser, o que é a profissão que ele mais se identifica, uma das perguntas, né? Daí ele fala assim, que ele se identifica como gerente de empresa, de material de construção. Daí eu falei, mas tem que dizer por quê, né? Tinha a pergunta lá. Porque ele trabalha nisso, ele faz um estágio nisso e ele quer evoluir no cargo. A maioria, como são alunos do campo e estão fazendo curso de agronegócio, se identificam com profissões voltadas à agronomia ou veterinária, tá? Mas teve diferente, teve policial, teve artista, sabe? Eu achei interessante ver isso, mesmo eles fazendo... Eles falaram, não, professora, eu tô fazendo aqui o agronegócio porque vai que eu gosto, vai que eu mudo de opinião, porque eles querem, né, pensar no mercado de trabalho, ter um curso técnico, vamos dizer assim. E daí, aqui as considerações finais. Então, é como eu digo, eu já conhecia o método VARC, mas foi bom para relembrar. Aí, o segundo ponto ali, eu coloco a questão de agradecer o pessoal aqui, porque eu não conhecia o projeto de vida, não sabia trabalhar, deu muitas dicas. A professora Daiane também, que era do meu grupo sempre, sempre muitas dicas, foi muito legal a fala de vocês. E assim, eles estranharam, o professor de geografia dando aula de projeto de vida. Daí quando eu falei para eles que eu estava fazendo um curso, aí eles falaram assim para mim, ou teve um aluno que chegou para mim e disse assim, professora, eu acho que você pode dar aula de projeto de vida agora. Você passou, você pode dar aula do projeto de vida. Eles gostaram da dinâmica, né? É isso, pessoal, para não ser muito longa, senão eu falo demais. Obrigada da atenção. Nossa, obrigado você, prof. Nossa, eu te enxergo muito dando aula em projeto de vida, inclusive. Você tem muito perfil, muito bom. A apresentação, a organização que você fez ficou espetacular. Inclusive, eu tava pensando aqui, né? Você fez até análise, tipo, dos resultados lá. Você pode montar um artigo com essa aula que você fez, né? Pensando assim, futuramente, nossa, você pode montar um artigo, porque você já tem os resultados, tem fotos, tem análise de dados, tem tudo, né? Você pesquisou atividades além, igual essa aí da entrevista, o método VARC, a ideia, a forma como você utilizou, ficou muito bom mesmo. Parabéns. Nossa, precisávamos dessa apresentação. Muito bom, prof. Eu acho também que a prof. Vera, né, tinha se inscrito para apresentar hoje. Vai apresentar, prof?
Ou fica pra semana que vem? Vamos lá. Ótimo. Vou ver se eu consigo. Tá bom. Não, pode ser. Pode ser agora. Só eu vou pedir um auxílio aqui pra minha secretária. A Fia. Enquanto a Prof. Vera vai tentando abrir a apresentação dela, deixa eu comentar rapidamente das pessoas que já me entregaram aqui, tá? Só para confirmar, não tô cobrando nada, só para, né, manter um checklist aí do que vocês já mandaram ou não. Enquanto a Prof. Vera pode colocar para apresentar ali, se for o caso, enquanto isso eu vou falando. Então, a Prof. Andréia já entregou as 2 atividades e já apresentou, então já tá ok. Semana que vem, né, ela não vai estar, ela vai estar no encontro do PDE. Professora Cláudia já entregou as 2 atividades, falta apresentar. Professora Claudine, pelo que eu olhei até então, não recebi nenhuma das atividades ainda. Depois me confirme caso eu tô falando alguma coisa errada aqui, tá? Professora Daiane já apresentou, já entregou todas, tá ok. Professora Fátima também já apresentou, já entregou, tá ok. Dispensadas, né? Professora Janaína, até então o plano, mas me parece, agora que eu fui abrir ali, parece que ela enviou agora a implementação. É isso, Prof. Janaína? Você já enviou? Isso, prof. Eu achei que tinha ido ontem, quando eu postei e aí não tinha confirmado a questão do e-mail lá. Ah, tá. Aí confirmei agora. Ok, então depois eu vou confirmar lá se ele tá abrindo ou não, porque eu tive problemas de acesso, né? Tinha alguns cursistas que me mandavam, mas daí... Então, a princípio, ok, um ok médio, né? Porque tem que confirmar se tá certo. Falta apresentar. Da professora Josiane, da professora Jurema e do professor Lorenzo, não recebi nem o plano, nem a implementação. Não sei se é isso, tá ok mesmo. Mas temos até sexta-feira, tá? Não é uma cobrança. Do professor Rafael já recebi, falta apresentar. A professora Raquel já entregou as 2 atividades, já apresentou, já tá ok. Da professora Renata não recebi ainda. Acho que ela não tá aqui, né? Mas nós já estávamos conversando, ela já elaborou, acho que só não enviou ainda. Do professor Ricardo, então, ele já enviou agora o relato, né? Depois vou confirmar ali se já tá dando acesso. Do professor Celder e da professora Solange eu não recebi ainda. Nenhum dos dois. E aí a apresentação semana que vem, né? Professor Tiago também, acho que o professor Tiago não tá aqui ainda. Também não recebi. Da professora Vera vai estar ok, então ela fazendo a apresentação já entregou as atividades e o plano. Da professora Viviane Genaro, não. E da professora Viviane Campos já apresentou, já tá ok, ótimo. E a professora Roseni, não. Mas eu olhei agora, que eu abri rapidamente ali o Classroom, já tinha outros professores que me enviaram, tá? Então eu vou abrindo e vou olhando e confirmando para vocês, tá? Prof. Vera, então, quer apresentar, fica à vontade. Eu não tô conseguindo abrir o slide. Você tava pelo celular? Tá abrindo pelo celular, porque esse meu notebook é muito ruim. Tá. Qualquer coisa, se precisar, deixa eu ver aqui, ó. Eu posso abrir pra você. Cadê aqui o seu? E deu o projeto aqui. Aí, Bernardo. Tá, eu acho que aqui, tá bloqueando meu negócio? Eu consigo abrir pra você por aqui e aí você apresenta pra nós. Eu vou colocar o modo apresentar, então. Aqui, tal da prof. Ó, prof. Vera, quer apresentar por aqui? Acho que ela saiu. Oi, prof. Quer apresentar por aqui?
Eu tô projetando aqui, daí você vai comentando, Perfeito. tá? Eu vou ter que fazer pelo celular, porque o sinal está horrível. Tá, o projeto de vida meu não vai ser tão bom quanto o da Andréia, mas porque eu tenho 6º ano. E o 6º ano, eles estão ainda semi-analfa, né? Eles não conseguem muita coisa. Mas foi muito gratificante. Hoje eu concluí o trabalho. E foi sobre autoimagem, né? Foi a aula 10 do projeto de vida. Eu fiz a impressão de uns óculos e fiz um blusão com eles. Eles tinham que falar sobre as fragilidades, as potencialidades, o que eles, né, estavam descobrindo ali na escola, até porque eles não conhecem ainda a Escola de Direito do Tempo Integral. É uma escola aqui de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu só possui 2 escolas integrais, uma aqui no Parque Itália, onde eu trabalho, e uma no centro, que é o Colégio Monsenhor. E o Colégio Pioneiros, ele é um colégio bem acolhedor, né, da comunidade. Tanto que a gente tem, assim, da região toda estudando ali. São quase 400 alunos. Cada turma de 6º ano tem 5 6º anos e cada 6º tem 27 alunos em média. Esses alunos, eles gostam muito da escola. Então eu usei a turma do 6º C para fazer o trabalho. Eu tenho A, o B e o C. Aí eu dei o E de outro professor. Mas assim, a gente trabalha meio parecido, assim, a parceria é boa entre eu e o outro professor. E a gente divide material, né? E na escola tem que dividir tudo. E eles, assim, gostaram muito da atividade. Primeiro eles tinham que desenhar dentro do óculos as suas fragilidades, potencialidades, suas tristezas, suas alegrias. E depois eles tinham que colocar no blusão, retratar esse Só que eu não consegui terminar, eu terminei hoje o blusão. Eu usei 6 aulas para poder fazer esse trabalho com eles. Foi uma turma de, assim, eles são muito, assim, acelerados. E essas potencialidades foram que eles descobriram, né, que eles gostariam de ser, que a escola proporciona esse momento para eles, e eles acharam muito importante, muito interessante eles se retratarem. Aí lá na aula do projeto, possui a bananinha, né, e o gato. E a bananinha toda triste, o gato todo feliz, animado, parecia um leão, e a banana toda bonita, mas estava triste por dentro. O que eles retratavam daquilo? Então eles foram falando, professora, hoje eu tô uma banana, hoje eu não tô legal. Aí o outro, não, eu tô um gato, eu tô bonita, eu tô bem, eu me sinto muito bem. E foi uma aula prazerosa, foi muito proveitoso, e porque são crianças, né, entre 10, no máximo 12 anos. E para eles já terem uma visão de como estar, né, como eu sou, como eu estou, e trabalhar com o outro também, de que forma eu estou vendo o outro, isso foi interessante, foi muito importante para eles. E eu acho que a minha aula mais foi isso. Nossa, No prof. finalzinho eu vou pôr o blusão para vocês olharem. Sim, legal. Mas olha, pensando que é 6º ano, assim, trabalhar uma atividade dessa, de autoimagem, de autoconhecimento, é bem bacana. Porque, veja, às vezes projeto de vida, igual aqui na minha escola, por exemplo, só tem no ensino médio, né? Então, os alunos não têm esse contato com esses temas aí que dá para trabalhar desde o ensino fundamental. Trabalhar com o 6º ano, essas questões de projeto de vida, é como se eu fosse, né, dando um passo para essa questão do autoconhecimento do estudante. Quando ele chegar lá no ensino médio, provavelmente a forma como ele se conhece, se avalia, já vai ser diferente. Bem bacana, prof. E posta para nós depois esse blusão aí, fiquei curiosa para ver. Muito bom, obrigada. Então você Obrigada, também já está ok, a apresentação e as entregas, ótimo. Então vamos dar continuidade aqui, ficou para a semana que vem apresentar, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 professores para fazer a apresentação semana que vem. Acredito que 5 minutinhos para cada um vai ser o suficiente para apresentar. Então, vamos lá. Então, vocês vão ver um vídeo, primeiramente,
Esse vídeo vai trabalhar sobre a questão de erros e equívocos. E aí eu quero que vocês comentem um pouquinho a respeito. Deixa eu me achar aqui, tinha tanta coisa aberta quando eu fui abrindo para vocês as apresentações. Aqui. Então, eu vou apresentar um vídeo e aí a gente vai promover um diálogo a partir desse questionamento proposto no slide. Então, professor, qual o papel do erro no processo de aprendizagem? Caso vocês não ouçam o vídeo, me interrompam aí que eu envio para vocês daí. O erro... Eu acho mesmo que o erro é construção. Ontem mesmo eu pensava nisso. Se alguma coisa se atravessa no meu caminho, isso destrói a construção ou é parte dela? E nos últimos anos da minha vida, olhando para trás, sempre que aconteceu o erro, houve uma renovação da história. Houve um começo novo. E depois, quando a gente olha outra vez, não é exatamente um começo novo. Aquilo era uma vírgula e era necessária. O erro é construção e não... Sim, eu posso controlar-me para tentar errar o menos possível. Aquela coisa do Beckett de falhe outra vez, falhe melhor. Eu tento isso, mas não o nego. Não deixo que ele não venha. Porque o erro fez muito por mim. Eu acho que o erro faz muito pelo homem. Perante essas informações, né, que são trazidas ali no vídeo, o vídeo aborda que e reforçar, né, a importância para olhar o erro como uma perspectiva positiva, né, que o erro faz parte do nosso processo de construção pessoal, profissional, né, quem que nunca errou, né? E aí essa construção positiva aí do erro é para nós utilizarmos buscando essa construção do erro como uma alavanca para a aprendizagem. O que vocês teriam a dizer sobre? O que vocês acham? Qual que seria o papel do erro nesse processo de aprendizagem? Vocês o veem de que forma? Eu acredito que faz totalmente parte do processo, né? Para você ter um resultado, né? Você vai passar por alguma coisa. Ninguém vai trabalhar com 100% certo, né? Todas as vezes. Minha opinião. Ninguém quer errar, professora, né? O objetivo da gente é não errar, mas, que nem eu falo, é errando que a gente aprende. Então, é nesse contexto. Ok. Professor Lorenzo. Então, ano passado eu trabalhei uma aula com o ensino médio, porque tem uma aula sobre isso no RCO, né? Sobre o erro. E aí, isso já vem pegando a ideia da sequência didática, a gente já tinha discutido em outros momentos a questão da organização do tempo, planejamento e tal. Então, a ideia, tanto desse vídeo quanto do próprio material que está no RCO, é demonstrar que o erro faz parte do processo de aprendizado, né? Que ele serve para repensar, replanejar, voltar a agir, não para desistir. E aí tem os exemplos dos grandes inventores que erraram um monte até chegar no ideal, enfim, né, nas suas conquistas. Mas o importante a destacar disso tudo é demonstrar que não é de qualquer tipo de erro também, porque uma coisa é você errar a revelia de qualquer planejamento. A outra coisa é você ter um planejamento, colocar em execução, né, levar em consideração o contexto, etc, etc, e ao errar, voltar um passo, replanejar e voltar a agir. Não é errar porque eu não sei o que eu estou fazendo da vida. Errar por diversão, errar por, vou errar mesmo, então dane-se, não vou planejar nada, vou só empurrar com a barriga a vida, né? Mas no sentido de o erro enquanto parte do processo de planejamento, de organização, de estabelecer metas e tudo mais. Aí ele se torna mais construtivo, assim, né, nesse sentido.
Ah, ótimas contribuições. Mais alguém gostaria de contribuir a partir desse questionamento? Posso falar, prof? Fica à vontade. Voltando, boa noite, pessoal. Voltando para o lado pessoal também, quando a gente erra, que a gente se sente apequenado, fala, esse é o momento que você está demonstrando o quanto você tem princípios e valores, porque não tem uma câmera ali te vigiando e nenhum advogado, juiz te julgando, é você com você mesmo. Você é um espelho, olha, nossa, eu estou errado aqui, me avergonho com isso, e aí você, né, transcende e vá para uma escolha melhor na vida pessoal. E em relação ao conhecimento, a gente teve também, né, Galileu, que fez uma mudança enorme, levando em consideração os erros que um grande pensador como Aristóteles, que por muito tempo advogava na sua autoridade, né? O Aristóteles falou, era uma verdade. Aí Galileu, apontando uma luneta, fala assim, não, existe todo um erro aí, desestruturou toda a sociedade, mas foi em busca de um conhecimento e a gente está vivendo muitas teorias de Galileu até hoje, né? Legal. Nossa, viu? Eu vou fugir do foco aqui. Eu adoro ouvir esses professores de ciências humanas falando. Nossa, é muita. O professor Ricardo é professor de filosofia, né? E o professor Lorenzo é professor do quê mesmo? Sociologia. Eu ia falar sociologia, mas fiquei com medo de errar. Gente, a forma como vocês falam, não sei porquê, no meu campo, a da matemática, parece que é tão. A gente fala as coisas tão simples, assim, e vocês têm uma entonação, um jeito, assim, bem bacana de falar. Fugir do assunto, né, que vocês estavam falando, mas só pra comentar essa parte. Quem que iria falar, que acho que eu interrompi a prof. Andréia? Eu. Não, só é rapidinho. É que esses dias eu conversando com os alunos, né? Pedi para eles, era exercício que eu tinha passado para eles e pedi para eles responderem, né? Quem gostaria de responder no quadro ou falar da carteira, a resposta que deu. E ficou um cri-cri na sala, um silêncio, ninguém falava nada. Eu falei, gente, daí eu falei para eles, o erro faz parte. Se você errar, a resposta não tem importância, você vai aprender, né? Raciocinando com eles, eles falam, nossa, professora, é? Eu falei, pois é, porque eu, quando fui aluna, infelizmente, eu tive uma professora que ela humilhava a gente no quadro, se a gente errasse. E isso marcou muito, né? Então a gente não se deve fazer isso. Daí eu falei para eles, faz parte, gente. O professor não vai brigar com vocês, porque aí a gente vai ver qual que é o correto, né? Aí eles se sentem à vontade e respondem. Ah, legal. Vamos continuar. Tem uma coisa que eu queria colocar, se Sim. eu puder, que eu tenho tido. Eu tô só desde o ano passado que eu tô trabalhando com ensino fundamental. Ano passado eu trabalhei em ensino religioso, agora eu tô com o projeto de vida. E tá muito difícil porque eles estão num momento muito de afirmação de uma identidade, de se firmar perante os outros, de ser reconhecido. Tem várias apelações aí, né? E eu tenho trabalhado muito com uma turma em específico, que é um 7º ano, desde o começo do ano, de refletir com eles sobre as atitudes deles em relação aos colegas. É uma cultura muito violenta, eles são muito violentos de todas as formas de violência que ocorre na sala de aula, a questão da empatia que não há, etc, etc. E trabalhei muito essa questão de tentar identificar, fazer o autoconhecimento. Eu tô muito trabalhando o autoconhecimento nesse 7º ano. E eles, tão cedo, tão jovens, estão meio que se agarrando nos erros, nos defeitos, o que eles acham defeitos, para se justificar e falar que não vão mudar. Mas isso, eu lembro de quando eu era adolescente, também tinha muito disso, de que, sou assim mesmo, dane-se, né? Quando já estava de saco cheio de alguma situação. Mas eles, parece que está muito solidificada essa questão. Claro que eu não tive a experiência profissional ainda de acompanhar o desenvolvimento de jovens do ensino fundamental para o ensino médio. Até hoje eu tinha trabalhado só em ensino médio, né? Então eu não acompanhei um processo de transformação, se é que sempre foi assim no ensino fundamental, mas tem me preocupado muito eles tendo se agarrar aos seus defeitos
como justificativa para continuar agindo da mesma forma e tratando tudo isso como erro e considerando-se errado e mesmo assim vou seguir em frente, né? Então, bem difícil lidar com esses temas, assim, com eles, os mais novos, né? Verdade. É que a maturidade, né, pega aí nessa parte também. Eu acho que esse é um fator que influencia. Então vamos dar continuidade. Aqui a gente vai ter em outros momentos essas conversas aí que estão promovendo o nosso diálogo a respeito desses erros e equívocos. Então, estabelecer o ponto em que o aluno se encontra em relação à aprendizagem e indicar o que necessita ser feito para que ele alcance os objetivos de aprendizagem é uma das tarefas de qualquer prática avaliativa. Muitas vezes, os estudantes não alcançam o resultado que esperamos, por isso, é fundamental agirmos de maneira a promover a aprendizagem a partir dos erros ou equívocos dos nossos alunos. Nesse encontro, então, nós vamos dialogar sobre a importância do erro no processo de aprendizagem e conhecer estratégias para promover o aprendizado a partir do erro. A aprendizagem é um processo de descobertas e, nesse caminho, todos nós podemos cometer erros ou equívocos. Para que seja possível aprender com o erro, é fundamental analisar e compreender o equívoco e propor uma ação corretiva que impulsione a aprendizagem. Aqui dá para a gente indicar, né, que o erro e a sensação de culpa, né, ou de fracasso, eles andam geralmente juntos, né? Mas enquanto professores, né, nós temos o dever de não permitir que os estudantes percam essa confiança no processo de aprendizagem, né, por conta desse sentimento. Já que, nossa, eu errei, então eu vou carregar essa culpa o resto do ano, eu sou um fracasso, entende? Dependendo do erro que foi cometido. Refletir e analisar erros e equívocos contribui para o desenvolvimento do estudante e de sua aprendizagem. Incorporar o erro como um recurso de aprendizagem contribui na compreensão e superação da sensação de fracasso e permite aos estudantes desenvolverem autoconfiança e segurança diante das dificuldades. É bom também a gente expor e refletir, né, sobre um erro, que ele é uma tarefa complexa, né, pois a nossa sociedade ela é orientada a esconder esses erros e a premiar somente acertos e vitórias. É por isso, então, que é fundamental que a gente esteja preparado para utilizar esses erros como uma oportunidade de consolidar determinadas aprendizagens. Deixa eu passar aqui então para nossa pergunta e eu quero ouvir um pouquinho mais de vocês. Professora, posso falar uma coisinha? Sim, fica à vontade, prof. Tá. 5 segundos. Às vezes também a família não auxilia nessa questão, né? Porque às vezes a criança erra e é punida. Apanha, fica de castigo, tem muitas formas que a família não sabe a questão da conversa, do dialogar. E eu sou mãe, eu sei como que funciona certas coisas, e muitas crianças relatam, meu pai me bate, minha mãe me bate, e não conversa? Não, professor, lá em casa não tem conversa, lá em casa apanha e pronto. Então, isso no projeto de vida relata muitas coisas com a gente. Eu falo, para dar aula de projeto de vida, a gente tem que ter uma couraça por cima do nosso corpo para a gente poder suportar as situações. Porque eu sempre falo, tudo cai na escola, tudo cai ali. Independente de qualquer coisa que aconteça fora, é dentro da sala de aula que saem os relatos, as situações, sai tudo ali. Então é bem complicado, né? Não, ótima colocação, prof, bem pertinente essa questão que o aluno é muito influenciado pelo meio, né? Essa questão da família reflete muito na escola. A forma como ele é tratado, como é conduzido essa questão de erro lá na casa, reflete o comportamento dele e as atitudes dele na escola, infelizmente, né? Aqui, então, para vocês comentarem mais sobre, nós temos a seguinte pergunta. Professor, como você reage diante de um erro ou um equívoco dos seus estudantes? E quais ações que você encaminha após identificá-los?
Como que vocês lidam com essa questão do erro? E como identificam e depois como solucionam... Nossa, travou ali em como solucionam ele. Professora Cláudia. Então, acho que fez parte de como eu aprendi, como eu desenvolvi. Eu acho assim que quando eles erram alguma coisa, né, eles se abrem para compreensão. Aí a aprendizagem deles acontece, flui. Parece que é um gatilho, assim, né? Eles dão mais atenção. Então, eu acho que é importante quando a gente detecta também, tem condição de, né, perceber isso, eles falam, né, participam isso, e isso acaba gerando uma possibilidade de você reforçar e trabalhar outras maneiras e outros métodos e por aí. Mais alguém? Eu acho que não sei, o professor Ricardo tá falando ou tá com o microfone desligado? Seria com nós? Conseguindo falar? Estão ouvindo agora? Sim, agora sim. Então, quando isso acontece, e acontece bastante com os alunos na filosofia, eu sempre regresso em relação a Sócrates, que ele fala do sei que nada sei. Eu falo a importância também dessa parte de você errar, porque quando a gente acha que é dono da verdade, a gente não está aberto para o conhecimento. Às vezes, então, é se colocar diante de um erro para partir do zero, falar assim, não, eu vou ser agora humilde o suficiente para reconhecer que eu não sei e aí em busca do conhecimento, né? Então, às vezes, quando eles erram em relação a isso, até a vergonha passa, porque alguns brincam, né? O bullying não adianta, a gente luta com ele todos os dias, mas ele está aí acontecendo, né? E falar sobre isso também. Eu falo assim, não, mas você pode rir do colega, mas você também vai errar em alguma coisa. A gente não é perfeito em tudo. Essa necessidade, então, também de sempre estar voltando, nesse sentido de que eu preciso partir do zero para ir em busca do conhecimento, porque se eu achar que sei tudo, isso também não tem uma construção de conhecimento. Tava lembrando aqui, obrigado, professor. Tava lembrando aqui, por exemplo, quando a gente aplica uma avaliação, né? Acredito que todos vocês depois retomam essa avaliação com os estudantes, né? Vão lendo questão por questão. Não sei se acontece com vocês, mas tipo os meus alunos assim, tipo, eu vou fazer um cálculo lá no quadro. Professora, meu Deus, olha, eu errei aqui. Ai, eles começam, né? Ai, como eu sou burro. Nossa, eu só não coloquei esse sinal. Ou ele só, né, fez um cálculo ali, errou uma continha, fez isso, fez aquilo. Eles percebem o erro na hora da correção. E isso é bom que aconteça nas avaliações, porque, por exemplo, numa próxima avaliação, quem sabe, né? É isso que a gente quer, né, e acredita. Eles vão tomar maior cuidado, né, para não cometer o mesmo erro. Mas se acontecer, na próxima revisão, na próxima correção da avaliação, novamente vai aparecer o erro. Aí, nossa, o que eu tô fazendo? Tipo, eles começam a refletir, né, para ver se conseguem melhorar na próxima ou não. Professora Vera. Eu vou só relatar um fato. Quando eu fazia ensino médio, faz pouco tempo, né? Eu errei tudo de latitude e longitude. Então, assim, eu converso muito com as crianças sobre isso. Hoje, né, para trabalhar com eles, as coordenadas geográficas, tá certinho, eu falo para eles, gente, vocês acreditam que um dia eu tirei 0 numa prova de coordenadas? E então a gente precisa, às vezes, também falar um pouquinho dos nossos erros, porque eles acham que a gente é o Google, que a gente é o Mapa Mundi, que a gente sabe tudo. E a gente também tem que falar para eles que às vezes a gente também não sabe tudo. A sim. gente também aprende a cada dia. Sim. Eu leciono há 16 anos, mais ou menos, mas eu sempre falo isso para eles. A gente também erra. Então, assim, a partir do nosso primeiro erro, a gente vai tentar acertar.
Aí hoje, como eu ensino as coordenadas, eu ensino de uma maneira mais prática, porque naquela época, talvez da forma que o professor explicou, eu não conseguia aprender. Então eu vim aprender bem depois, né, fazendo uma recuperação bem danada para poder conseguir. Eu falei, hoje a professora é formada em geografia. Eles falaram assim, como pode? Falei, então, é isso. O erro fez com que eu acertasse e hoje eu leciono com vocês. Olha só, agora me fez lembrar de outra coisa. Aí nas minhas provas de matemática, em toda questão, eu vou colocando assim a pontuação, né? Tipo 5 pontos, 4 pontos, tal. E aí, na correria que a gente vive, na hora da correção ali, acabou, tipo, eu acabei errando 2 pontos, né? A prova valia 25, lá o aluno tirou 18 e estava marcado 16, por exemplo. Aí eu sempre entrego as provas e falo para eles darem uma conferida, né, ver se foi feita a somatória correta e qualquer coisa imediatamente já venham me mostrar antes que eu comece a correção, porque depois eu não aceito nada. Aí, certo dia, o aluno lá chegou, professora, mas some aqui. Eu fui somar lá, eu falei, nossa, acabei me equivocando e colocando a nota errada. Aí ele deu uma risada assim e falou, se até a professora de matemática errou esse cálculo, que dirá eu, né? Tipo, ele brincou assim. Aí eu aproveitei a oportunidade e falei, mas por que a professora de matemática não pode errar, então, uma operação dessas? Aí eu, tipo, fiz uma conversa no geral, que é o que a professora Vera falou. Quando ela estava no ensino médio, ela errou muita coisa sobre geografia. Hoje, o que ela é? Ela é professora de geografia. Mas veja, por que não, né? Aprendeu com os erros, agora você sabe latitude e longitude de pé a cabeça, né, professora Vera? Sabe explicar de trás para frente, né? Quem que tinha levantado a mão antes que ia comentar? Eu. Ainda quando eles não falam assim, né, prof? Acham que todos os professores nasceram ricos, né? Porque se você tem um carro mais ou menos, uma casa mais ou menos, você é rico, entendeu? Então eles acham que todo mundo nasceu rico, sabe? Então eu puxo um pouco da realidade da vida de cada professor muitas vezes, sabe que a gente conversa e tal. Eu falo para eles, ó, tem professor que foi pobre de maré de si, mais pobre que vocês são ainda. Alguns aqui que se acham muito pobre, que vem de chinelo de dedo, eu falei, teve uma época quando eu era criança, nem chinelo de dedo eu não tinha que ir para a escola descalço. Ai, professora, mas você é professora, tipo assim, você tem que nascer rica. Você nasceu. Eles acham que eles, como pobre, não vão chegar nunca, sabe? Até uma profissão melhor, sabe? Aí eu mostro, né, a força de vontade de lutar, a garra que você tem de melhorar a sua vida. Então, uma época eu falava muito para o 8º ano, estava muito desanimado, um 8º terrível. Falei, gente, eu fui babá, eu fui empregada doméstica, eu fiz unha, eu vendi doce na rua. Nada me impediu de querer subir na vida e estar aqui como professor hoje de vocês. E eles acham assim que a gente já nasceu, que todos os professores já nasceram riquíssimos, sabe? Que médico também nasce rico, que dentista nasce só rico, sabe? Então é bem complicado trazer, sabe, para eles a realidade. Daí eles, às vezes eles acham, professor, você está falando isso só porque você está aqui com nós, está com dó de nós, estamos desanimados. Eu falo, não é porque está desanimado, não, é porque é a realidade da vida. Mesma coisa que você encontra num lazer, você num baile, né? Não, você não pode estar numa festa. Professor não tem vida social. Verdade. Isso que a professora Jurema comentou sobre esses equívocos, esses erros, né, que os alunos fazem, por exemplo, da nossa profissão, a gente vai fazer uma dinâmica, uma atividade posteriormente sobre uma aula do RCO, que vai trabalhar exatamente esses erros e equívocos que mais são decorrentes do tema que a gente vai trabalhar. Bem bacana, prof. Nossa, né? Ai, como se eles soubessem tudo que o professor enfrenta, né, dia a dia, eles não falariam isso. Muito bom. Continuando aqui. A sala de aula deve ser um ambiente em que todos se sintam seguros para cometer e discutir erros. Quanto mais produtivo for o diálogo em torno de um equívoco, maior é a chance dos estudantes se encaminharem em direção à aprendizagem. Para isso é fundamental. Então aqui nós trazemos algumas dicas. Dicas não,
mas algumas estratégias de como discutir, né, quando acontecer um erro, qual a melhor forma que o professor deve conduzir. Porque dependendo dos encaminhamentos que o professor faça, pode-se levar com que o aluno aprenda com aquele determinado erro. Igual comenta ali, se encaminha em direção à aprendizagem. Então, tem quatro estratégias. Então, a primeira é esperar o erro. Pensar no erro como uma oportunidade para saber das fragilidades da aprendizagem dos alunos. Reter a resposta. O professor tem a possibilidade de explicar os motivos do erro a partir da discussão da resposta dada pelos alunos. Terceiro, controlar as pistas. Não dar sinais claros de satisfação diante de uma resposta correta ou da insatisfação diante do erro, controlando assim suas ações e reações perante os alunos e elogiar quem corre riscos, encorajar os alunos que expõem seus erros, especialmente nos temas mais complexos. Desses 4 itens aqui que foi comentado, esperar o erro, reter a resposta, controlar as pistas e elogiar quem corre risco, alguém gostaria de comentar algo sobre, de alguma estratégia que vocês utilizam em sala quando se é utilizado uma dessas formas aqui? Ou uma maneira que vocês já fizeram? Professora Jurema. Assim, ó, eu esse ano, todos os anos eu faço. Quando eu pego os sextos anos, eu começo a dar trabalho para eles, trabalho para fazer em casa, trabalho. Hoje a gente dá mais do livro didático, né? Que é mais prático, e os pais não deixam tanto eles sair mais na rua né? Ir numa biblioteca, é mais difícil. Aí, quando eu começo no sexto ano, eu fico assim, claro que quando eu dou o trabalho para o aluno, eu não quero aquele trabalho que o aluno, eu copio lá e faço, trago e entrego. Então, eu coloco uma regrinha no quadro, mas eu coloco uma regrinha sabendo que eles vão errar, principalmente os sextos anos, né? Ali uma capa, uma introdução, desenvolvimento, bem basiquinho, ainda explico o que é, uma conclusão, um referencial teórico. Desde o sexto ano eu começo. Aí eu já espero, claro que você já vai receber sexto ano, sétimo ano, como nunca fez isso, você já vai saber que eles vão entregar com erro. Entendeu? Sim. Então você vai ter que considerar o primeiro trabalho para depois trabalhando durante o ano. Quando o sexto ano estiver lá no sétimo, todas as vezes que eu fiz trabalho com eles, muitos deles já está com introdução, com conclusão, que eu ensinei, principalmente referencial teórico, né? Que eu falo que da onde eles tiraram isso aí, porque não foi eles que fizeram. Aí lá no sétimo ano, ele já sabe de cor e salteado se eu pegar o próximo sétimo. Aí teve uma vez que uma professora de geografia pegou meus alunos, ela falou assim: nossa, professora, os alunos já perguntaram no meu trabalho de sétimo ano, precisa introdução? Precisa conclusão? Precisa capa? Aí ela falou, claro que não. Eu falei, claro que sim, fala que sim, pelo amor de Deus. Sabe? Então, eu acho muito nessa parte. Não quer, não, claro que sim, continua, que lá no ensino médio eles já vão estar com um trabalho maravilhoso. Como você vai falar que não precisa? Acontece. Aí tá a questão da parceria, né? Por isso que a gente tem que trabalhar a escola junto. A escola em tempo integral já melhora muito isso, porque daí a gente trabalha a questão das áreas, a interdisciplinariedade, a parceria. E isso, nossa, foi assim perfeito nas escolas. Essa questão da... Deixa eu fazer um adendo aí que não tem muito Perdão, prof, não tem muito a ver, mas eu pedi um trabalho de recuperação, prof, e eu ensinei eles o modelo das normas da BNT com capa, contracapa e referências. Aí uma das alunas colocou nas referências caderno do Renan. Aí eu falei, menina, não pode, porque isso seria mágico, você tem que colocar a fonte, que é o trabalho. Mas só para falar trazer esse adendo
dessa historinha, né? Ela tentou ser ali honesta, né? Caderno do Renan, colocando como referência bibliográfica. Que legal. Boa, tem dessas também. Então, continuando aqui. Outro elemento que precisamos considerar ao analisar os erros são as evidências de aprendizagem que queremos atingir. As evidências nos dão indícios de como a aprendizagem está ocorrendo. E aí, falando nessas evidências, dá para a gente dividir elas em duas, né? Uma evidência direta e uma evidência indireta. Aqui, a evidência direta, no caso, seria aquela evidência mais visível, objetiva, né? Que é tangível. Ela mostra exatamente o que o estudante aprendeu. Já na evidência indireta, ela indica que o aluno está provavelmente aprendendo, né? Se expressa em exemplos, em transferências, em aplicações lá que os estudantes conseguem realizar com aquilo que aprendem. Então, considerando o objetivo de aprendizagem abaixo, quais evidências nós poderíamos mobilizar a partir desse tema? Não reconhecer suas qualidades e fragilidades nos aspectos físico, cognitivo e socioemocional e utilizar este reconhecimento para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais. Perante esse objetivo aqui, né, que está destacado nesse quadro, o que vocês identificam como uma evidência de aprendizagem? Por exemplo, com esse objetivo, o que eu conseguiria atingir no meu estudante, no meu aluno? Esse aí eu usei no meu projeto de vida para trabalhar a questão das qualidades, fragilidades. É muito difícil, porque assim, como eles trabalharam em pares, então é fácil você apontar o outro, falar do outro, do erro do outro, de como ele vê o outro. E eu, como eu me vejo, como eu estou hoje, como eu me sinto. E, então, isso refletiu muito na situação, porque eu falo assim, é muito fácil a gente sempre falar só do outro. Vou falar do meu colega, da roupa dele, do calçado dele, do cabelo dele, da forma como ele está. Mas e eu? Uhum. Eu tenho que ser espelho também, eu tenho que me refletir. Como eu estou hoje, como eu estou me vendo. Então, essa questão aí é bem assim, pertinente, né, para a gente poder trabalhar. Porque muitas vezes a gente não se vê. Nem nós mesmos, adultos, às vezes a gente não está se vendo. E quando mais uma criança, ainda que ele não tem nem o hábito de fazer essas análises na vida. E eu penso assim que o projeto de vida para os 6º anos veio muito a calhar nessa questão, porque ele já vai aprendendo a trabalhar suas fragilidades, suas qualidades, se eu posso, não posso. A questão do bullying que o professor estava falando, a gente fala muito sobre isso, né? Desde o 6º aninho, vai pegando até chegar no médio, porque a nossa escola tem do 6º ao 3º. Então, quando eles já estão no ensino médio, já melhorou muito. E eles, nossa, parece assim que é outra escola. Uhum. Eu acho muito legal quando a gente fala que trabalha em escola integral, porque o pessoal pensa que é escola particular, né? É um colégio particular. Eu falei, não, escola do governo, não é particular, não. Eles falam, meu Deus, mas é uma escola que tem muita coisa, 20 disciplinas, um monte de negócio. Então, eu falo assim, como que a gente trabalha, né? Até as qualidades da escola mesmo, como que a escola muda em algumas situações nisso. Um colégio normal é uma forma de trabalho, uma escola integral é outra, uma escola cívica é outra. Então, dentro dessas qualidades e fragilidades, a gente tem que começar a analisar como que a gente pode ponderar isso diante das crianças, né? Porque eu vejo criança ainda, né? Porque até 12, 13 anos é criança ainda. Legal, prof. Obrigado pelas contribuições. Prof. Andréia. Eu só queria fazer uma colocação, se eu quero fazer uma colocação sobre a questão do meu trabalho, do trabalho enquanto professor, todos nós, né? Então, eu tenho uma turma de 9º ano que mais da metade da turma frequenta a sala de recursos, né?
Eles têm muita dificuldade. Então, eu me questiono muito. Daí eu apliquei uma avaliação e eu pensei assim, meu Deus, como eles foram mal, mas o erro, nesse caso, eu também considero como meu, porque eu não é que adaptar, eu tinha que considerar diferente, um peso diferente, ver aquela questão, porque tem aluno lá que consegue fazer aquilo que eu propus, tem outros que não, que tem uma certa limitação, e essa questão de ver isso, essa fragilidade deles, a questão do cognitivo, como diz ali no conceito, no objetivo, eu me questionei, eu peguei me questionando, vendo eles com outro olhar agora, não assim que de repente eles não vão ter acesso àquela informação, vão sim, mas eu tenho que trabalhar de uma maneira diferente, tenho que entender que tem alunos ali que vão demorar para entender aquele assunto. Então também tem essa questão do erro, eu considerei como um erro meu de não ter esse olhar. Depois eu comecei a adaptar, e daí a gente está se dando super bem, porque não dava aula para eles, é 9º ano. Né? Então tem essa questão também de levar em consideração esse deles, as dificuldades. Agora, um adendo, como diz o professor. Essa prova Paraná não tem nenhuma particularidade para com esses alunos, não está nem aí para esse olhar. Que é isso, meu Deus? Só isso que eu queria falar. Professor Ricardo. Até porque a questão da inclusão, né? Sim. A inclusão é bem complicada nessa parte. Não dá para escutar, professor. Está desligado o som. Obrigado, André. Eu não tinha visto aqui. Olhando aqui para os instrumentos, para ficar evidente se ele aprendeu, se eu entendi melhor essa pergunta, pedindo para ele colocar em outro exemplo, apresentar uma analogia, uma outra situação que cabe ali, se não for só algo teórico, né, que a gente está tentando fazer ele aprender. E eu ia falar alguma coisa da prova Paraná, mas não vou me prolongar, não, porque eu acho que eu estou falando muito hoje. Não, mas isso que a prof. Andrea falou da prova Paraná, ela não leva em consideração, né, nenhuma dessa diversidade que nós temos em sala de aula. Hoje ainda, né, eu olhando a prova ali, eu falei, ai meu Deus, né, a gente só pensa isso. Enfim, não vamos nos prolongar com isso, como diz o professor Ricardo. Vamos para a nossa atividade, então. Essa atividade a gente vai fazer juntos. E aí eu nem vou fazer por escrito, igual nos outros encontros ali que vocês colocam a opinião de vocês por escrito. Nós vamos conversar aqui mesmo e vocês vão comentá-la aqui. Deixa eu só mostrar então qual. Então, primeiro, a gente vai analisar a aula 18 do RCO. Nessa aula 18 do projeto de vida, primeiro ano do ensino médio, ela trabalha sobre as profissões, e especificamente as profissões da área da saúde, medicina, enfermagem e biomedicina. Então, eu vou apresentar ali rapidamente os slides para vocês. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos identificar, então, dentro dessa área aí da saúde, quais são os possíveis erros e os equívocos mais recorrentes dos estudantes, né, quando se fala nessas 3 áreas da saúde. E aí, o que a gente poderia fazer para trabalhar esse erro, né? Quais poderiam ser as estratégias realizadas, então, para consolidar essa aprendizagem a partir dos erros dos estudantes? Deixa eu abrir a aula aqui para vocês primeiro, de uma forma diferente. Deixa eu baixar ela aqui. Não sei se alguém já trabalhou com essa aula 18, mas ela aborda, então, por exemplo, essas profissões da saúde, a enfermagem, biomedicina e medicina, de uma maneira assim, apresentar um contexto geral para os estudantes, traz a questão de expectativas futuras, de salários, nesse sentido que funciona a aula. Deixa eu só abrir, onde é que está o slide aqui? Deixa eu enviar para vocês, acho que fica melhor. Vou enviar aqui para quem não conhece, né?
E aí a gente vai fazer uma rodada, assim, de conversa, mesmo no sentido, assim, o que os alunos, o que vocês veem, né, quando se fala dessas profissões? Quais que são os erros ou os equívocos mais recorrentes? Por exemplo, um erro que eu vejo muito dos estudantes é igual da que falou dos professores, né? Mas dos salários altos, né? Ou também dessa questão do status, né? Que está atrelado a um médico, a um enfermeiro. Outra questão que poderia falar também com um erro que acontece com frequência, essa questão de expectativa versus realidade. Porque, por exemplo, o aluno, quando ele se propõe a trabalhar nessa área aí, por exemplo, ele talvez nem parou para pensar que ele vai estar... Não é só salvar vidas, ai, coisa mais linda, maravilhosa. Mas, por exemplo, o enfermeiro lá, que é, igual a gente brinca, é o serviço mais sujo que faz no hospital, é o enfermeiro. Né? Porque ele pega todos os BOs possíveis e vai organizando ali até que chega o médico para dar a segunda opinião. Mas, tipo, às vezes os alunos, eles nem param para pensar, nossa, eu vou mexer com sangue, ou vou trabalhar essa questão do corpo humano, dessa morfologia num geral. Assim, acho que é um erro com frequência que acontece. O que vocês diriam nessas áreas da saúde, assim, o que os estudantes trazem para vocês a respeito? Ou o que vocês visualizam num geral, né? Principalmente quem tem projeto de vida. Professora Daiane. Então, em 2016, na disciplina de Sociologia do Trabalho, então eu propus trabalho de campo, né? E eu lembro que 5 alunas, elas foram fazer esse trabalho, entrevistas com as enfermeiras, os enfermeiros do Hospital do Trabalhador. E essas 5 hoje se formaram em enfermagem, que elas tinham assim dúvidas quanto à profissão e eles deixaram elas ficarem uma semana com o trabalho deles lá, assim, na parte ambulatorial. E as 5 se formaram em enfermagem. Então foi bem interessante, assim, proporcionar o trabalho de campo, né? Ou até mesmo uma própria palestra com os profissionais, né, caso não dê o trabalho de campo. E elas são apaixonadas. Daí eu fico orgulhosa, porque a partir de um trabalho, né, elas se encontraram ali, um trabalhinho ali da disciplina de Sociologia, elas se encontraram na área de saúde da enfermagem. Ah, que legal. Bacana. Alguém teria alguma experiência para comentar? E não sei, né? Acho que eu lembro a professora Daiane que falou que é formada em Direito também, né? Estou me formando, estou no 9º período. Ah, sim. Mas, ó, não sei se ainda está, assim, que, por exemplo, essas profissões, Direito, Medicina... Nossa, é só de pessoas bem-sucedidas, que vão ter sempre salários altos, tipo, quebrar... Não, eles têm essa assim mesmo. Sim, sim. E medicina, o que eu vejo é que parece que está muito distante da realidade deles. Um dia os alunos falaram, eu tenho vontade de fazer medicina, de cursar, mas parece que é tão distante da minha realidade que eu vou fazer, né, uma terapia ocupacional, né, vou fazer até uma própria enfermagem. Aí você resgata, não, porque tudo depende de você. Se é teu sonho ser médico, né, você vai correr atrás do seu sonho. Tá? Então, mas eles têm... O direito também, eu fiz até um júri simulado, né, para a 2ª série do projeto de vida. E você acredita que eles gostaram tanto que eles vieram até vestidos de advogado? Foi muito engraçado. E daí a
a aluna e os alunos, né? Daí eu dividi, né? O juiz, o promotor, a defesa. Falaram, professora, agora eu tive certeza, né? Eu quero fazer direito. Daí eu explico, né? É uma área que tem muita gente formada, uma área muito difícil, mas é uma área que depende de você, né? O advogado, ele depende única e exclusivamente dele. Tá? E daí tem toda a questão do campo jurídico, a questão da própria vestimenta, da linguagem técnica. Daí eu expliquei um pouco mais sobre a profissão, a dificuldade da OAB, mas é muito interessante porque eles adoram esse tipo de trabalho, e eles pesquisaram, eles estavam incorporando ali o advogado, citando as leis, e até a vestimenta, foi muito gratificante, assim. Professor Ricardo. Desculpa, mas, Daiane, você está fazendo a minha apresentação. Está comentando. Eu usei as nossas aulas que falam do direito e é igualzinho o que eu fiz. Você está fazendo a minha apresentação, da minha implementação. E olha, eu constatei isso mesmo. Depois que ainda eu ensinei eles essa linguagem técnica da retórica, de como construir um argumento para convencer, que nem um argumento de autoridade, né? O tema é sobre agronomia e você convida um padre, igual a testemunha que eu trouxe dentro dessa simulação, que é uma professora de 30 anos, que tem uma moral, mas a gente vai falar de um feminicídio. Então, ela não seria uma boa testemunha, porque ela não é da área. E quando eu mostrei essa linguagem técnica, eles ficaram surpreendidos com o direito. Falou, nossa, professor, é assim. E separei um pessoal também para fazer essa parte da busca pela lei jurídica, e mesmo sendo uma coisa bastante maçante, com parágrafos, artigos, etc., eles ficaram encantados com isso. Foi bacana, Daiane, essa experiência que eu tive. Professora Raquel. E deixa eu falar um pouquinho, eu já sim. estou falando um monte, né? Em relação à enfermaria, perdão. Meu pai, ele faleceu há pouco tempo e a gente teve que passar um tempo com ele lá, e os enfermeiros, pelo menos eu vi ali na parte da noite, é muita coisa ruim, eu não sei como é que eles conseguem trabalhar com tanto ambiente pesado. É muita gente doente, muita gente sofrendo, reclamando, exigindo deles a todo momento. Eu não sei como essa pesquisa de campo que você falou das suas alunas, Daiane, levaram elas para a profissão. Que eu falo, olha, eu jamais seria um enfermeiro, que eu não me dou bem com um ambiente como esse, não. Eu também não, mas elas se apaixonaram, assim, o ato de cuidar, assim, de fazer a diferença, porque daí elas desconstruíram todo aquele discurso, né, ao médico como superior. Não, o enfermeiro, ele é muito importante, mais importante, assim, vamos dizer, para o paciente no momento da grande dificuldade, das dores, do que o próprio médico, tá? Então, foi bem interessante. E elas relataram isso na apresentação do trabalho delas. Porque antes do trabalho de campo, tem, né, essa concepção, por que não ser médico? Por que ser enfermeiro? Se o médico tem um status maior dentro do hospital? Por causa do salário e tudo mais. Elas viram tanto que o enfermeiro é importante no momento final, né, no momento da dor, né, no momento da limpeza ali, de ajudar. Então, eu valorizo muito o enfermeiro, até mesmo mais que o próprio médico. Só para concluir aqui, dessa conversa que a gente estava fazendo, Daiane, o curso também foi um aprendizado para os enfermeiros, porque a família cuidou ao máximo. A gente se dividiu ali para estar cuidando dele, e muitas famílias não tinham isso. O filho trabalhando, era mandando alguém cuidar, e aí eles olhavam para a gente e falavam assim, olha, vocês vêm aqui plantar um pouquinho de amor para a gente, de ver o quanto que ainda tem, e são poucas mais famílias que cuidam, porque eles jogam lá e deixam o parente lá. Nossa. Triste realidade, mas é o que acontece, infelizmente. Nossa. Professora Raquel.
Então, aqueles comentando, me lembraram de uma situação lá do colégio. Até os professores questionaram muito um professor que ele é advogado já há 12 anos e fazem 2 anos que ele se formou em filosofia e dá aula à noite. Aí os professores questionam, mas né, você é advogado, né, por que você está aqui à noite? E os alunos sempre questionam. Porque eu mesmo já tive colegas de profissão que hoje são dermatologistas, advogados, dentistas, né? Mas ele é diferente, mas ele fala assim que ele queria muito direito, mas ele gosta da filosofia, ele gosta de dar aula. E eu estou questionando ele aqui, Raquel. Então, mas assim, é a única pessoa, o professor Wilson, de filosofia, que eu conheço, assim, e gera muita especulação por parte dos alunos, né, quando às vezes encontra ele na rua, indo pro fórum, aí ele fala, nossa, viu, o professor não parece ele, eu acho engraçado até, assim. Legal. Professora Roseni. Então, professora, eu tenho exemplo assim dentro aqui da minha casa. A minha filha é formada em biomedicina, né? Começou a exercer na área da estética. 1 ano, ela foi bem, 2 anos. No 3º ano, ela chegou e disse assim, não quero ser biomédica. Eu quero ser professora de química e biologia. E fez o curso de química e de biologia e deixou a profissão de biomédica. Na época, assim, professora, eu quase surtei. Falei, meu Deus, você tem um futuro enorme pela frente aí, biomédica, você pode ir para qualquer área aí da saúde, né? E ela, não é isso que eu quero. Hoje, pois ela dá aula de química, biologia e música. Então, assim, são coisas, né? Exemplo, assim, de dentro da nossa casa. Na época, eu surtei. Falei, meu Deus, professora, você olha a quantia que a gente sofre em sala de aula, né? Ela, não, mãe, mas é isso que eu quero. Então, assim, né? Também, às vezes, não depende muito, assim, né, da gente, né? É isso que eu queria comentar. Tá bom? Olha, eu também sou formada em engenharia mecânica e matemática, né? Mas eu não me identifico como engenheira de forma alguma. Não sei o porquê, eu fico pensando às vezes por que eu fiz, né? Fui ali, fez os 5 anos, não me identifico, não sei. Eu me identifico, acho que eu gosto de sofrer na área da educação mesmo, né? Aí tô fazendo mestrado, né, fiz o mestrado já na área da educação, o doutorado é na área da educação. Não, acho que eu tenho que sossegar nessa área mesmo, porque acho que eu gosto de sofrer, por isso. Mas olha que legal a sua filha, né? Fez, se formou, atuou, e aí depois eu mudou. acho que ela também pensa eu acho que ela pensa dessa forma também. E eu acho assim que é porque tá no sangue, né? O amor, aquela coisa assim, que ela é bem, sabe, assim, acolhedora, sabe? Então, assim, ela se identifica, sabe? E biomedicina, assim, para ela, assim, ela ia, nossa, ganhou muito dinheiro na época, sabe? Mas não sei o que ela levou, assim. Às vezes eu converso com ela, daí ela fala assim, mãe, você nunca vai me entender. Eu falei, então, tá bom, então, a vida é tua, é uma profissão que você está escolhendo no momento, né? E daí ela falou assim, mãe, no momento é isso que eu quero. Então, né? Só aceitar, né? Só aceitar a opinião. Professor Ricardo? E eu falando aqui como sempre, né? Mas Roseni também trazer para esse lado nosso do projeto de vida, de falar para a molecada de que é preciso também trabalhar com o que gosta. Sim. Se a gente pensar só em salário e em dinheiro, né? Que nem a professora Ana, né? O engenheiro mecânico deve ganhar 10, não sei, né? Vamos chutar aqui umas 5 vezes mais que o professor. 8 salários mínimos, com carteira E assinada, que adianta? né?
8, olha lá, eu ia chutar 10. Então, mas para você ver, né, que às vezes não adianta você com todo esse dinheiro, porque às vezes você vai acordar e falar assim, nossa, vou ter que trabalhar de novo, né, com aquele peso, com aquela angústia. Não, às vezes é melhor a gente, por uma qualidade de vida, trabalhar com o que gosta e ganhando menos do que pensar só no salário, né? Qualidade de vida, né? Também, nesse sentido. Legal. Então, acho que a gente... Montamos sábado? Dá? O prof vai falar, Roseni? Vocês não podem sair? Não, professor, pode sair. Então, pois eu também, pois essa semana, né, aplicando lá a minha implementação, né, profissões também. Aí, um aluno me fez essa pergunta: e por que você está dando aula, prof? Daí eu comentei, falei assim, olha, não é pelo salário, porque eles acham assim que a gente ganha muito dinheiro, né? Daí eu falei assim, não é pelo salário, é pelo amor. Eu gosto de estar aqui. Aí uma das meninas, né, comentou assim, nossa, professora, aguentando tudo nós aqui. Daí eu falei, não é aguentando, isso aqui é o meu dia a dia. E daí ela comentou ainda, falou assim, você deve ganhar muito bem, né, prof? Daí eu falei, não ganhamos nem a metade daquilo que vocês imaginam. Então, né, é uma escolha que a gente faz, né? Exatamente, bem bacana. É isso aí. Ótimas contribuições para essa noite. Então, encerramos esse nosso encontro. E ali, para finalizar, diz o seguinte ali: estamos culturalmente condicionados a entender o erro como uma falha num processo. Hoje, observamos que o erro, mais do que uma falha, é um recurso para a aprendizagem. Aí, só para retomar, que até dia 28, sexta-feira, às 23h59, estarei recebendo de vocês os planos e o relato de implementação. Aqui, a CED sempre trouxe um artigo e uma matéria que fala sobre essa questão de trabalhar com o erro como uma forma de aprendizagem. As nossas figurinhas da reunião. E aí, acho que seria isso. Deixa eu parar a apresentação, ver se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa nesse finalzinho. Professor Ricardo. Professora, devido às excelentes apresentações que nós tivemos né, falando do tema de hoje, que é erro, a gente consegue ter um bate-volta das avaliações que eu vi ali na meu plano de ação, que não foi muito bem. Estou com medo de ir mal. Não, deixa eu retomar. Deixa eu ver aqui, Ricardo. É porque assim, ó, não sei se vocês olharam, mas eu preciso seguir umas determinadas rúbricas, né? Eu preciso seguir alguns critérios, né, estabelecidos lá para mim ver se vocês conseguiram atingir ou não o que foi pedido. Aí, segundo aqueles critérios, por exemplo, assim, os 2 primeiros slides lá tinham um formato de tabela, lá no plano de ação, né? Quem fez o plano já lembrou como ele estava. E aí, a partir do 3º slide, vocês deveriam explicar com maior ênfase cada um deles. Então, nos primeiros 2 slides é apenas ali uma explanação rápida, por exemplo, colégio. É o Colégio Rio da Prata. Mas de lá no 3º slide, pedia assim, descrição do local a ser feito. Aí você vai falar, então, que o Colégio do Rio da Prata, onde que ele fica, qual a quantidade de alunos, turmas atendidas, então é nesse sentido, né? A tabelinha acima, os 2 primeiros slides, eram somente tópicos para vocês colocar. A partir do 3º slide, quem fez em modelo de apresentação, detalhada aí como que seria esse plano. Talvez foi a forma do detalhamento, ali eu fui seguindo as rúbricas, talvez é algum item ou outro que não foi contemplado nesse sentido.
Profe, qualquer coisa, manda um recado para nós. Ah, sim, pode deixar. Se falta coisa... Professor A Ricardo. nota mínima para aprovação. profe. Oi. Respondi, Tem recuperação? professor Ricardo. Tem recuperação? Isso que eu ia perguntar, tem como fazer um se liga? Não se liga. Verdade. Eu tô querendo se liga. Se liga! Se liga. Não, mas vocês sabem assim. Eu sou professora igual vocês, né? Eu vou tentar ao máximo observar, mas eu só tô seguindo aqueles critérios. Então, o que foi atendido ou não é a partir deles que eu dou uma nota, né? Uma avaliação. É mais ou menos nesse sentido. Prof, vamos tirar nossa foto só mas antes. quando você lê... Pode falar. Não, só ia dizer que na implementação que o pessoal está apresentando hoje vai estar lá. Ah, sim. Vai ver que só faltou no plano de... Isso. Nota mínima 70. Tá? Deixa eu tirar o print aqui, que daí quem precisar sair e depois a gente conversa para quem precisar. Então vamos lá. Foi... Felizes porque estamos no nosso penúltimo encontro, né? Semana que vem só coisa boa, só ouvir os demais colegas. Quem mais que gostaria de perguntar nesse finalzinho? Tem alguma dúvida? Então, prof, pois eu te mandei lá o meu plano. E daí você comentou lá que eu não tinha complementado mesmo lá. Eu tô igual o Ricardo, eu tô com medo de... Imagina. que todo mundo tá apresentando aí maravilhosamente. Daí eu não tive tempo de mexer ainda, prof, mas a implementação ali já sabe. Daí falta eu arrumar o plano lá que você falou que eu não comentei, que eu não... eu não detalhei. Ninguém vai reprovar, por favor. Nós somos professores, né? Todo mundo vai passar. O que vocês podem não ganhar certificação vai ser se for por falta, né? Se o BI contabilizar lá mais do que 25% de falta. Caso contrário, né? Vocês sabem, nós somos professores, a gente sabe montar um plano de aula, né? Então, isso ninguém vai reprovar por nota, né? Não sei por falta, daí, para não ganhar certificação. Professor Selder. Oi, Ana, é o seguinte, a minha dúvida é porque eu não tenho acesso aos companheiros lá de projeto de vida do meu colégio, que eu estou fazendo, porque eu fiz a implementação. Então, eu adaptei uma aula de geografia do primeiro ano de urbanização, tá? E já implementei. Então, só falta para fazer a parte burocrática aí da coisa. É a escrita, né? Tá bom? Beleza? Só para a gente Tá ficar bom, contigo. então. Valeu? Tá bom, até mais, professor. Mais Tchau, alguém? tchau. Boa noite para você. Boa noite. Mais alguém com dúvidas? Seria isso? Então, tchau, pessoal. Nos vemos semana que vem. Boa sorte na apresentação. Até tchau, mais. Tchau, tchau para vocês. Boa noite. Até, tchau. Até.